Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes! Está começando mais um episódio do Viagens Históricas, um podcast criado por um grupo de alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nosso principal objetivo é a difusão de informações de nível técnico e responsável acerca da história para além dos muros da universidade. Eu me chamo Gustavo Vasconcelos e a nossa conversa de hoje será com o professor Dr. Durval Muniz de Albuquerque, autor, dentre muitas obras, do livro A Invenção do Nordeste, tema que discutiremos no episódio de hoje. Desde já, eu agradeço ao professor Durval por ter aceito o convite e para compor a conversa de hoje, eu tenho aqui o nosso viajante, Marcelo. Olá, viajantes. Gostaria de agradecer a audiência. Hoje temos como convidado o professor Durval. Para mim é uma honra tê-lo conosco, principalmente para mim que pesquiso temas como regionalismo e a construção do imaginário nordestino na literatura. Enfim, muito obrigado por ter aceito o convite do nosso podcast. E para começarmos os trabalhos, professor Durval, você poderia se apresentar e falar um pouco da sua trajetória até aqui? Bem, então quero inicialmente agradecer o convite, cumprimentar a todos que estão ouvindo esse podcast. Eu já tenho uma longa trajetória, eu levaria um tempo aqui para descrever a trajetória, né? Afinal de contas, comecei a dar aula aos 17 anos de idade, né? Estou com 62, então já tenho aí mais de 40 anos de estrada, né? Na verdade, eu fiz uma graduação em História, né? Fiz uma graduação na atual Universidade Estadual da Paraíba, de História, e depois fiz o meu mestrado, meu doutorado em História na Universidade de Campinas. Eu fui uma das primeiras turmas do doutorado da Unicamp, a segunda turma da Universidade de Campinas, uma turma muito pequena, de apenas 5 pessoas. Fui orientado no mestrado pelo professor Robert Slemes e no doutorado pelo professor Alcidenharo. A minha tese é que deu origem ao livro A Invenção do Nordeste, e Outras Artes, que foi uma tese premiada, né, como a melhor tese sobre o Norte e Nordeste do Brasil, né, pela Fundação Joaquim Nabuco, né, uma obra que já se transformou em peça de teatro, já inspirou CDs, já inspirou filmes, então documentários, né? E fui professor da Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, durante 20 anos. Depois fiz concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde passei mais 15 anos. E também fui e sou ainda professor dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e inclusive o programa aqui de Natal, né, eu fui um dos fundadores do programa. Tenho mais de 140 teses e dissertações orientadas, então eu tenho muitos filhos acadêmicos. Não tenho filhos biológicos, mas filhos acadêmicos eu tenho muitos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Tenho 8 livros publicados, né? Mais de 70 artigos, capítulos de livros, né? Eu tenho uma produção já bastante grande em várias áreas, né? Eu tenho uma característica de ter uma trajetória interdisciplinar, né? Na verdade, eu não sou lido apenas na área de história, né? Eu tenho essa alegria de ser lido em outras áreas, de ser convidado por outras áreas, né? Desde áreas assim até estranhas, né? Eu já fiz parte de congresso de educação matemática, por exemplo, né? De design, né? De arquitetura, quer dizer, eu transito por áreas bastante distintas, né? E minha área de especialização no ensino é teoria da história, né? Então, eu tenho muitas reflexões no campo da teoria da história, tenho 2 livros publicados, né, nesse campo,
Tem um terceiro que está no prelo, se chamará A Pele da História, que são um conjunto de textos sobre a relação entre corpo e escrita da história, né? Mas meu campo de pesquisa é o Nordeste, né? O Nordeste sempre foi minha temática, né? O espaço onde eu faço as minhas pesquisas, que se concentram fundamentalmente entre o fim do século XIX até os anos 50, 60 do século XX. Muito obrigado, professor. Então, para a gente dar sequência, início à nossa conversa, gostaria de que o senhor nos falasse um pouco. Você acabou mencionando que você tem uma relação multidisciplinar dentro do campo acadêmico. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma invenção do Nordeste, da possibilidade de pensar uma região, a gente fala também, como você deixou bem escrito na sua bibliografia, de uma noção de espaço, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse qual que é a relação que a história tem construído até então, ou pode construir, com o conceito de espaço. A história é fundamental para desnaturalizar, né, a concepção de espaço. Nós tendemos a naturalizar, né, os recortes espaciais. A gente tende, né, a própria historiografia tende a tomar os recortes como região, nação, né, província, como se fossem coisas dadas, né, pela natureza. Quer dizer, a gente pouco discute a historicidade desses recortes, né? Afinal de contas, todos os recortes espaciais são produções humanas, né? São os homens que recortam o espaço, que o nomeia, né? Que o secciona em fronteiras, que estabelece limites, né? São as relações de poder, são os conflitos, as disputas entre os homens, né? Que fazem as recortes espaciais, né? O ser humano é um ser territorial, é um ser que disputa territórios, né? Que se estabelece no habitat, né? E que disputa esse habitat com outros humanos e com outros animais, né? Então, a ocupação espacial humana, né, é fundamentalmente, né, uma dimensão política, né, porque tem uma dimensão do conflito, do recorte, do limite, da fronteira, né? Tem uma dimensão cultural, né? Porque os territórios humanos não são apenas o espaço empírico, os territórios humanos são feitos de símbolos, né? De narrativas, né? De significados, né? Quer dizer, o espaço significa como tudo para nós humanos, né? Nós não vivemos nada que não tenha um sentido, que não tenha um significado, né? Então os homens dão sentido, dão significado, né, a coisas como pátria, nação, região, local, né? Então a cidade, quer dizer, todas as formas de espacialidade são construções humanas, né? No campo político, no campo cultural, né? Também no campo econômico, né? Você tem os espaços econômicos, as fronteiras que são estabelecidas a partir, né, das questões ligadas à produção, ao consumo, à distribuição da propriedade, né, da terra, né? Então, a ocupação do solo, a apropriação, né, sobre os espaços. Então, a categoria espaço é uma categoria multidimensional. O historiador pode abordá-la de diferentes, né, a partir de diferentes aspectos, a partir de diferentes entradas, né? E é fundamental que o historiador historicize os espaços e que preste atenção que os conceitos espaciais, né, porque como tudo que é humano, a gente lida com conceitos, e o espaço é um conceito, né? Assim como, por exemplo, Nordeste é um conceito, né? Ou seja, Nordeste não é uma mera palavra, né? Ele é um conceito, por quê? Porque ele guarda um conjunto de sentidos, significados, né? Valores, imagens, né? Então, há todo um imaginário em torno desse espaço, como há em torno de Brasil, como há em torno de Alemanha, como há em torno de qualquer espacialidade.
E é muito importante que os historiadores, quando vá para o arquivo, prestem atenção de como os espaços são chamados em determinadas épocas, porque os historiadores tendem a cometer anacronismos o tempo todo em relação às divisões espaciais. Tendem a jogar as divisões espaciais do presente para o passado. Né? Então, é muito comum, por exemplo, se falar de Nordeste lá no período colonial, Nordeste do século XIX, e isso não existe. Você vai para a documentação desse período, você não vai encontrar nenhuma referência ao Nordeste, porque esse recorte espacial não existia. Como também se fica falando de Sudeste no século XIX, quer dizer, Sudeste existia menos ainda. O Sudeste é um recorte espacial de 1969, é recentíssimo, né, na geografia regional brasileira. Antes você tinha leste, a região leste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Sergipe compunham a região leste. São Paulo fazia parte da região sul até 1969. Né? Então, é fundamental que os historiadores prestem atenção nas mudanças, inclusive, das divisões espaciais. Né? Quer dizer, isso tem uma historicidade. Por que o Goiás foi dividido em dois e surgiu o estado de Tocantins? Há toda uma historicidade, há lutas políticas, há interesses econômicos, né, que faz com que essa separação se faça. Né? Então, é fundamental, né, que se pense os espaços como acontecimentos históricos. Né? Os recortes espaciais, as identidades espaciais são acontecimentos que se dão num dado momento, né, a partir de dadas condições históricas específicas. Muito bom, professor Durval. Você falou que a ocupação humana, né, os indivíduos, eles conferem identidade, né, eles dão sentido aos espaços. E você acabou também já entrando na nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre a identidade do Nordeste, né? De como você utiliza também o termo invenção, né, para a gente falar da região, que, obviamente, como você acabou de falar, não existia uma ideia de Nordeste, menos ainda de Sudeste, né? Essa questão da regionalização, né, no Brasil. Queria que você nos falasse, talvez de um modo pormenorizado, né, como se deu essa invenção do Nordeste. Eu utilizo a categoria invenção justamente para enfatizar a dimensão humana, né? Quer dizer, a agência humana. Tudo que é humano é inventado. E tudo que é humano foi inventado pelos homens. Né? Não existe nada dado. Os homens criam, inventam, né, a sua própria geografia, né, as suas próprias identidades e recortes espaciais. Né? O conceito Nordeste ele vai aparecer a primeira vez num documento oficial em 25 de dezembro de 1919. Em julho de 1919, Epitácio Pessoa havia se tornado presidente da República. Epitácio Pessoa foi o único representante das elites do norte do Brasil que chegou à presidência da República na Primeira República. Né? Vocês sabem que a Primeira República você teve um domínio praticamente político de São Paulo e Minas Gerais, né? E, por vezes, a indicação de políticos cariocas para assumir a presidência da República. Né? Então, assim, o Epitácio Pessoa é uma excepcionalidade. Né? E por que Epitácio chega à presidência da República? Porque, em 1918, né, por causa da gripe espanhola, né, da pandemia da gripe espanhola, o presidente eleito do Brasil, Nilo Peçanha, falece. Ele morre, morre pouco depois de ter sido eleito, né? Então, havia que ter novas eleições, porque ele não tinha cumprido nada do mandato. Né? Então, a Constituição mandava que 4 meses depois da morte dele, novas eleições fossem realizadas. Né? Então, o vice-presidente, Delfim Moreira, assume a presidência da República e promove uma eleição, né?
São Paulo e Rio, Minas, não conseguem se entender, né, na indicação de um candidato único e resolvem indicar um nome que não pertencia a nenhum dos dois, né, um nome que estava em evidência porque Epitácio Pessoa era ministro do Supremo Tribunal Federal, na época era presidente do Supremo Tribunal Federal, e Epitácio foi nomeado o chefe da delegação brasileira que foi a Versailles, na França, negociar o tratado do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, Epitácio estava em evidência por causa disso. Ele era o chefe da delegação brasileira que estava negociando o tratado que poria fim à Primeira Guerra Mundial, né? Então, resolvem lançar Epitácio Pessoa com a ideia de que ele era membro da elite de um Estado pequeno e inexpressivo e que, por isso, ele ia ser facilmente manobrado, né, pelos poderosos de São Paulo e de Minas Gerais, né? Vocês terem uma ideia, Epitácio sequer faz campanha, ele é eleito no exterior. Ele está na França quando ele é eleito, né? Vocês sabem como é que eram as eleições na Primeira República, né? Então, ele é eleito presidente sem pisar no Brasil, né? Aí ele só volta ao Brasil em julho para assumir a presidência, né? Para bajular o Epitácio Pessoa, o Delfim Moreira, pouco antes de deixar a presidência, reformula a Inspetoria de Obras contra as Secas, o IOPS, e cria a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, o IFOPS, né? Epitácio, em dezembro de 1919, primeiro ano de seu mandato, resolve, então, dar um presente aos seus conterrâneos, né? E lançar um programa de obras contra as secas, tá? No Natal de 19, ele lança um programa de obras contra as secas, cria a Caixa das Secas, que era um mecanismo de arrecadação de impostos, quer dizer, parte dos impostos federais, estaduais e empréstimos, inclusive externos, podiam ser captados para a realização dessa obra. E é nesse decreto que vai aparecer a palavra Nordeste pela primeira vez, num documento oficial, quando se vai definir a área em que essas obras seriam construídas. Então, as obras seriam construídas no Nordeste do Brasil, né? Mas o Nordeste aí não tinha nenhuma conotação ainda de uma região. Não era uma identidade regional, era apenas um espaço entre Norte e Leste, né? Tanto é que as obras vão ser, inicialmente, né, planejadas para acontecer entre Alagoas e Ceará, justamente o que seria o Nordeste, não é? Essa área entre Norte e Leste. Mas o que acontece é que essas obras são muito polêmicas. Essas obras geram um enorme debate político e midiático, não é? Ou seja, a imprensa do sul do país faz oposição às obras, por um motivo óbvio, né? Você está canalizando um grande volume de recursos para fazer obras no norte do Brasil. Então, os jornais do Sul fazem uma intensa campanha contra essas obras, que passa a ser as obras do Nordeste, as obras do Nordeste, as obras do Nordeste. Por outro lado, os jornais do Norte, evidentemente, fazem campanha favoráveis às obras. E também a ideia de obras do Nordeste vai circulando, né? E esse conceito Nordeste começa a circular, né? A entrar em evidência. Evidentemente, em 1922, o último ano da gestão do Epitácio Pessoa, né? Esse programa de obras contra as secas é um absoluto fracasso, né? Rios de dinheiro são gastos, as obras não saem do papel, né? E aí, claro, né, há toda uma denúncia de corrupção, etc. Né? E esse conceito ainda circula, né, ainda mais. O que acontece? Por exemplo, em 1922, né, você já tem a Arquidiocese de Fortaleza criando um jornal chamado O Nordeste,
né? Então, assim, veja como o conceito pegou, como o conceito, não é, conseguiu justamente se popularizar, né? Pelo menos no interior das elites. Né? E por que isso acontece? Porque você tá tendo um embate muito claro entre as elites do norte e as elites do sul, porque as elites do norte perderam centralidade política e econômica no espaço nacional. Não é? Ou seja, com a proclamação da República, definitivamente as elites do sul assumem o controle do Estado. Não é? E com a cafeicultura, ao longo do século XIX, essa área perde a centralidade que tinha, não é, a nível nacional. Tá? Então, por que o Nordeste é inventado? Porque as elites dessa área, a do Norte, perderam a nação. Então, como elas perderam o controle da nação, elas se entrincheiram na região. Elas inventam a região, né, para servir de trincheira na defesa de seus interesses econômicos, seus interesses políticos. Não é? Em 22, por exemplo, né, ainda em 22, nós temos, não é, o primeiro trabalho acadêmico que leva o nome Nordeste, que assume essa identidade, que é, né, o futuro interventor federal de Pernambuco, Agamenon Magalhães, né, está fazendo um concurso para assumir a cátedra de Geografia no ginásio pernambucano, que era o equivalente ao Colégio Pedro II. Né? E ele redige uma monografia e dá o nome de Geografia do Nordeste. Então, assim, veja como esse conceito então começa a circular, né? E começa a ser abraçado, né, por essas elites, né, que, inclusive, né, veem os seus interesses ameaçados pela outra parte do norte. E daí a necessidade também de se separar do norte. Por quê? Porque você tem, entre o final do XIX e o começo do século XX, uma série de secas, de grandes secas nessa área. E, por outro lado, você tem o auge, né, da chamado ciclo da borracha na Amazônia, o que gera uma migração em massa de nordestinos para a Amazônia, ou de nortistas para a Amazônia. Ou seja, as elites dessa área vê sua mão de obra indo embora. Eles estão perdendo mão de obra e estão perdendo base política, eleitoral, para o norte. Então, eles precisam se separar também do norte. Quer dizer, os interesses do norte, não é, da Amazônia não coincidem com os interesses dessa área aqui. Então, o Nordeste vai, então, ser separado da Amazônia, que vai ser o Norte, é o que vai ficar como Norte. O antigo Norte é segmentado em duas regiões. E quais são os critérios que são utilizados para dizer que essa área é diferente do Norte? Não é? Primeiro, o critério climático, né? Justamente o discurso da seca, o argumento da seca. Daí porque o IFOX é fundamental, né? Porque o IFOX é uma instituição onde esse discurso da seca vai ser veiculado, não é? O IFOX é um instituto, inclusive, que faz, né, que é responsável por pesquisas científicas, técnicas, né, sobre a região, né? O Nordeste é uma das regiões mais estudadas do Brasil, né? Justamente por causa disso. Não é? O discurso técnico, né? A vinda de técnicos nacionais e estrangeiros. O IFOX contrata, né, técnicos norte-americanos, como Orville Derby, né, o Roderick Crandall, que vêm fazer estudos climatológicos, mineralógicos, botânicos, né, aqui na região, nessa área, né, do país. Então, o IFOX, quer dizer, a seca, né, e a aridez, o semiárido, a caatinga, é o primeiro traço de separação do norte e do nordeste. Né? Então, você tem uma diferença paisagística, natural,
e até por isso, né, o Nordeste vai ser praticamente reduzido ao semiárido, né? Até hoje se acha que o Nordeste é o sertão e que o Nordeste é o semiárido, né? A ponto de que, paulatinamente, o discurso regionalista nordestino capturou a categoria sertão. Nenhuma outra área do Brasil passou mais a ter sertão. Antes havia sertão em todo o Brasil, hoje só há sertão no Nordeste. Nas outras áreas do Brasil tem interior, não tem sertão. Quer dizer, o sertão, inclusive, em 69, o IBGE vai reconhecer o sertão oficialmente como uma micro-região, né? Ou uma sub-região do Nordeste. Né? Então, e o segundo critério, né, é a questão cultural e histórica. Aqui foi a primeira área do contato. Aqui teria sido a primeira área de ocupação da colonização. E aqui, portanto, seria a área, né, das raízes efetivamente brasileiras da cultura. Quer dizer, o chamado encontro das três raças, africanos, indígenas e portugueses, né? A mestiçagem biológica e cultural teria acontecido aqui, né? Enquanto, por exemplo, né, a ideia de que a Amazônia é fundamentalmente indígena, cabocla, né? Não há uma presença de africanos, o que não é verdade, né? A Amazônia é cheia de quilombos hoje, havia uma presença de negros justamente porque os negros fugiam para a Amazônia para escapar da escravidão, né? Então, que inclusive gera, né, esse aspecto gera essa percepção, né, do Nordeste como sendo a área culturalmente mais brasileira, onde estaria a cultura de raiz do país, né? Quer dizer, enquanto que as outras áreas do Brasil, por receberem imigrantes estrangeiros, teria perdido, né, a originalidade cultural, aqui teria se mantido efetivamente a brasilidade, a cultura, né, efetivamente nacional estaria aqui, né? Então, assim, quando você quer procurar, né, por exemplo, quando Mário de Andrade quis fundar uma cultura nacional, uma música nacional, onde é que ele veio fazer pesquisa? Ele veio fazer pesquisa no Nordeste e no Norte, né? Ele veio para as duas áreas, que seriam as áreas não modificadas culturalmente pela presença da imigração estrangeira, né? Então, 2 anos depois, em 24, Gilberto Freire volta dos Estados Unidos, né? Ele chega em 23 ao Brasil, né? E ele vai começar toda uma militância cultural, uma militância intelectual, uma militância política em torno desse conceito de Nordeste. Ele vai criar o Centro Regionalista do Nordeste, no Recife, né, reunindo intelectuais, né, políticos, né, das áreas sob a influência de Pernambuco, né? Preciso dizer que Pernambuco é o centro, o Recife é o centro da invenção do Nordeste, porque Recife além de ser o porto mais importante, para onde converge grande parte da produção dessa área, o Recife é para onde converge grande parte das elites desse espaço para estudar na Faculdade de Direito do Recife ou no Seminário de Olinda, onde, inclusive, né, os futuros governantes, os futuros filhos das elites se conhecem, entram em contato, né? Além de que, claro, Pernambuco foi, né, o centro de dispersão das famílias brancas que conquistaram nas outras capitanias, né, e depois províncias. Então, grande parte das famílias que dominam a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, vem de Pernambuco. Quando não vem de Pernambuco, vem da Bahia, né? Então, elas mantêm raízes comuns, elas têm raízes, inclusive, de parentesco, né? E, por isso, essa própria ideia da região funciona, porque essas elites se conhecem, elas entram em contato entre si no Recife, né? Elas têm um lastro comum, né? Inclusive sanguíneo, hereditário, né? Quer dizer, você vai encontrar a família Albuquerque, que é a minha, não é?
em Alagoas, em Pernambuco, não é? Na Paraíba, no Rio Grande do Norte, né? No Ceará, quer dizer, essa família se dispersa por toda essa região. Você encontra a família, né? Alencar, no Ceará, em Pernambuco, não é? Ou seja, você encontra, né, a família Albuquerque, Maranhão, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, né? Ou seja, em Pernambuco, não é? Os Cavalcante tem tudo quanto é lugar. Então, essas famílias, né, que dominam a propriedade da terra, que casam entre si, não é? Para garantir justamente o domínio, não é? Elas estarão na base da própria emergência dessa consciência regional. Essa consciência regional, né, surge também por causa do contato entre essas elites e também, claro, o embate, né, com as elites do Centro-Sul, à medida que elas perdem o controle do espaço nacional. Professor, dando sequência aqui, eu queria que você comentasse a respeito da questão das mídias sociais hoje, que, assim, o que é corriqueiro, né, ver na mídia tratando o Nordeste como terra de homens cabras machos, né, como, inclusive, tem o termo que você utiliza, e a mulher como um sexo frágil. Eu queria que você nos falasse a respeito das questões de gênero, né, que perpassam nesse espaço, né, é algo, inclusive, que é muito, muito em alta, né? A gente vê a Juliette, né, do Big Brother, uma personagem muito famosa. A gente vê a nova novela da Globo agora, sabe? É um imaginário, né, que é construído e que parece que nunca, assim, nunca existe uma mutação, sabe? É muito interessante a gente perceber isso, né? E às vezes também frustrante, né? Sempre imaginar esses mesmos personagens. Veja, eu fiz uma pesquisa, né, exclusiva sobre isso, que deu origem ao meu segundo livro, Nordestino, Invenção do Falo, né, que é justamente a emergência da ideia do cabra macho, né, no final dos anos 20, né, no mesmo momento em que emerge essa identidade de nordestino, né. Veja, isso é uma identidade compensatória, né? Na verdade, o mito esse mito da masculinidade exacerbada do cabra macho, né? É uma forma das elites desse espaço se contrapor à derrocada econômica, à perda de importância política, à subordinação que esse espaço, não é, vai ter a nível nacional. Quer dizer, isso é um argumento, né? Quer dizer, nós somos pobres, mas nós somos machos, né? Quer dizer, a própria associação, né, do cidadino, do sulista, como, né, pessoas efeminadas, quer dizer, é uma forma de compensação, né, essa mitologia do macho, né? Por quê? Porque a figura do nordestino ela é elaborada, né, a partir da existência de figuras anteriores ao nordestino, né, e que eram todas representantes de uma masculinidade agressiva, violenta, né? Quer dizer, o nordestino é uma mistura de sertanejo com vaqueiro, com coronel, né, com cangaceiro, ou seja, né, o nordestino é produto da mistura dessas categorias que existiam já antes da própria figura do nordestino, né? Então, aí, isso é um discurso muito difícil de romper, né? Por quê? Porque nós ocupamos um lugar subalterno nacionalmente, né? Nós somos vítimas de preconceito, nós somos vítimas de um preconceito e nós temos internalizado um complexo de inferioridade, né? Nós temos um complexo de inferioridade e aí a gente reage a situações de discriminação, né, com o reforço desse discurso da masculinidade, né, do cabra macho, do cabra valente, do cabra da peste, né? Ou seja, que por seu turno, né, quer dizer, o próprio uso da categoria cabra
As pessoas não percebem que tem um conteúdo racial, étnico aí. O cabra era a forma como o mestiço era chamado, né? Então, o nordestino é visto como, ele próprio se assumir como cabra, ele se assumir como um mestiço, e ele se assumir como um homem inferior do ponto de vista social, porque o cabra era aquele que trabalhava para o coronel, né? Vamos dizer, de onde vem a ideia de cabroeira, por exemplo, né? Ou seja, a cabroeira é esse monte de gente pobre, né? Deserdado, né? Ou seja, mas essa mitologia do macho numa sociedade, né, que é machista, que é misógina, né, ela funciona muito, né, como um lugar de compensação, né? Vejam, gente, toda a mitificação que ainda se faz do cangaço no Nordeste, ainda hoje, dentro da própria universidade. Você tem grupos, né, que praticamente fazem uma adoração ao cangaço no interior das universidades do Nordeste, né? Quer dizer, o cangaço é um fenômeno para você entendê-lo historicamente, mas não para tomá-lo como modelo de nada, né? O cangaceiro não é modelo para nada. O cangaceiro não é modelo de masculinidade, né? Ele não é modelo de civilidade. Ele não é modelo de democracia, ele não é modelo republicano, ele não é modelo de nada. Não é? Quer dizer, o cangaceiro era alguém que queria ser coronel. Era o projeto do cangaço, dos líderes do cangaço, era ser coronel. O projeto de Lampião era ser um coronel. Tanto é que ele negociava com os coronéis, ele trabalhava para os coronéis, prestava favores aos coronéis, da mesma forma que os matava e disputava o poder com eles, não é? Quer dizer, lembre-se do famoso telegrama que ele envia para o Estácio Coimbra, presidente de Pernambuco, não é? Propondo a divisão do Estado. Não é? Ele governava o sertão, o Estácio Coimbra governava o litoral e o agreste. Quer dizer, tem um senso de humor nisso, mas tem claramente um projeto político. Não é? Quer dizer, e os chefes de cangaço nunca foram homens pobres. Isso é outro mito. Os cangaceiros que a gente conhece como chefe de bando, todos eram filhos de proprietários de terra. Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, Curisco, Lampião, todos eram proprietários de terra. Quer dizer, os cangaceiros pobres, pretos, é aqueles que a gente só conhece a alcunha. A gente só conhece Azulão, né, Jararaca. Esses são os cangaceiros pobres, né? Quer dizer, Lampião surgiu no bando do senhor Pereira. Quem era o senhor Pereira? O senhor Pereira era um dos homens mais ricos do sertão de Pernambuco. A família Pereira, que vem da Bahia, né? Como parte ocupa terras da Casa da Torre, né? São donos de grandes extensões de terra na região onde hoje é Serra Talhada, não é? Só que o que acontece? Os Pereira rivalizavam com os Carvalho, e os Carvalho vão ocupar o Estado. Os Carvalho vão ter o delegado de polícia, vão ter o juiz, vão ter o prefeito. E o que acontece? Qual é a única saída para os Pereira? Ir para a criminalidade. A única forma de enfrentar os Carvalho, né, é enfrentar na clandestinidade. Então, o senhor Pereira monta um bando para enfrentar os Carvalho. E é aí que Lampião começa, e os irmãos dele. Né? Por quê? Porque ele é filho de um pequeno proprietário de terra, né, que vamos dizer, associado aos Pereira. É alguém que é associado aos Pereira, né, e que, por isso, é violentado pelos Carvalho. Quer dizer, os Carvalho expulsam o pai de Lampião da terra, obrigam o pai de Lampião a fugir para Alagoas e mandam matá-lo lá em Alagoas. E aí, não é? Eles entram no cangaço. O senhor Pereira era um homem tão importante que o governo de Pernambuco faz uma negociação com ele, não é? Dá anistia a ele, contanto que ele vai embora para Goiás. Né? E aí ele repassa o bando dele para Lampião. É assim que Lampião começa.
né? Por exemplo, quando o Lampião era membro do grupo do senhor Pereira, né, ele veio lutar ao lado do coronel Zé Pereira contra o governo da Paraíba, né? Quando o coronel Zé Pereira proclama a República de Princesa, proclama Princesa uma cidade independente da Paraíba, né? O coronel Zé Pereira chama os seus parentes de Pernambuco e o senhor Pereira vem com o bando para enfrentar as forças policiais do governo da Paraíba. E Lampião vem, né? Inclusive, né, desobedece às ordens do senhor Pereira, né, e vai fazer um assalto à cidade de Souza, né, onde ele bate e humilha a figura de um advogado, de um juiz que era inimigo dele, né, e por isso ele é mandado de volta, ele é punido e mandado de volta para Pernambuco, né? Então veja, essas figuras, quer dizer, o cangaceiro é mitificado até hoje como um modelo de masculinidade, né? Quando você vê uma minissérie como O Novo Cangaço, quer dizer, uma mitificação ainda, né? Por exemplo, de estupradores. Os cangaceiros eram estupradores, não é? Quer dizer, as mulheres que entraram para o cangaço, a maioria delas foram raptadas e obrigadas, né, a ficar no bando. Maria Bonita é a única que entra por livre e espontânea vontade, né? As outras cangaceiras, as mais famosas, por exemplo, Dadá foi raptada com 12 anos de idade e foi estuprada durante anos por isso, não é? Ou seja, por quê? Porque é estuprada? Porque ela não sabia o que era nem prazer sexual, não é? Quer dizer, ela nem lubrificava, não é? Ou seja, ela era todas as noites estuprada por isso, não é? Ou seja, Sila, né? Essas cangaceiras mais conhecidas, elas foram raptadas, né? Elas foram estupradas, né? Os cangaceiros estupravam as mulheres quando invadiam as cidades, né? Então, assim, romantizar o cangaço é complicadíssimo, né? Como romantizar o coronel, né? Quer dizer, esse desejo de coronel que muita gente ainda tem, né? Essa mitificação do coronel, né? Eu conheci pessoas das camadas populares dizendo orgulhoso que era agente do coronel fulano de tal, né? Quer dizer, a pessoa não tinha nem identidade, a identidade dele era dada pelo coronel, né? Ele era agente do coronel tal, né? Então, essa ideia, né, do cabra macho, quer dizer, essa ideia, né, do nordestino ser mais macho do que, né, qualquer outro brasileiro, né? E é interessante que isso tem a ver com sociedade pastoril, né? A sociedade onde a pecuária foi muito importante, né? Veja o regionalismo gaúcho, que também é extremamente machista, né? De uma masculinidade também extremamente exacerbada, né? Então, assim, essas sociedades pastoris, agrárias, né? A sociedade da pecuária é uma sociedade de muito conflito, de muita luta pela terra, né? No caso do Rio Grande do Sul, né, ainda é uma região de fronteira, né, onde você tem que enfrentar a invasão dos castelhanos, né, ou seja, dos espanhóis, né? Então, a figura, né, do cabra macho, né, ela vem sendo realimentada permanentemente, porque ela é um mito compensatório, né? Quer dizer, que compensa o nosso lugar de subalternidade, né, no interior da nação, né? Nós somos subalternos do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, nacionalmente, né? Então, uma forma de compensar, inclusive, o nosso complexo de inferioridade, né, que a gente é ensinado que nós somos menos, os nordestinos, desde que nascem, são ensinados que podem menos, né, que não pode ter vida intelectual, que só serve para o trabalho braçal, que são feios, né, que são ignorantes, né,
que não sabem votar, não é? Que não têm consciência política. Quer dizer, a gente o tempo todo é ensinado negativamente. E a gente termina incorporando, muitas vezes, né, esse lugar de subalternidade. E aí, qual é o argumento que a gente levanta sempre que a gente é agredido, né, com preconceito? Ah, mas nós somos machos. Não é? Quer dizer, você falou em Juliette, né? Veja, né, como é que os partidários de Juliette se chamavam? Cactos. Não é? Cactos. Ou seja, sem saber, né, Juliette vai, os seguidores de Juliette vão ressuscitar uma figura criada por o Ildefonso Albano lá no começo do século XX, né, que é um político cearense. O Ildefonso Albano cria a figura do Mané Chique-Chique, né, para se contrapor ao Jeca Tatu, né, de Monteiro Lobato. Né? Por quê? E pretensamente era uma figura para louvar o sertanejo, né? Porque o sertanejo era resistente como um cacto. Ele resistia às agruras do clima, da seca, ele se adaptava, né? Porque o cacto é uma planta que se adapta ao clima seco, né? Mas, além disso, o cacto é espinhento, é agressivo, né? É uma planta agressiva, é uma planta justamente né? Que seria viril, né? Masculina. A própria ideia de que o nordestino é macho porque enfrenta uma realidade climática, ambiental, né, hostil. Né? Então, o sertanejo se torna masculino, né, porque a base da figura do nordestino é o sertanejo. Né? Veja, por exemplo, o livro A Bagaceira, de José Américo de Almeida, como ele faz uma diferença entre o sertanejo e o brejeiro. Né? O brejeiro é o cara mole, né? Fraco, né? Covarde. Né? Por quê? Porque é um mestiço de negro. Né? Porque o brejeiro é fundamentalmente um afrodescendente. E o sertanejo seria um descendente do cruzamento entre índios e brancos. Né? E essa ideia de que herdaríamos dos índios a própria coragem, valentia, destemor, não é? E essa adaptação a essa realidade hostil. Né? Então, assim, as pessoas absolutamente orgulhosas de se dizer um cacto, não é? Que é, inclusive, naturalizar as identidades, né? Como se a gente, né, fosse a natureza que definisse as nossas identidades. Muito, muito bom, professor. Essa conversa ela nos toca de inúmeras formas, né? Essa sua literatura com relação ao processo de invenção do Nordeste é algo assim que você consegue perceber no seu cotidiano desde quando a gente nasce até agora, quando a gente vai para a universidade, e mesmo que não seja do ponto de vista acadêmico, né? Por exemplo, quando você é criança, uma vez, eu lembro que um vizinho meu ele foi chamado para uma reportagem na Record, né? E aí a gente morava no vilarejo, uma cidade pequena, mas era uma cidade com a malha urbana, com pratos, tudo organizadinho, bonitinho. E aí aquela reportagem ela foi gravada num espaço seco, onde só tinha barro. E aí o menino lá dizendo, não tem internet, é muito difícil as coisas aqui. São coisas assim que, quando você é criança, é pré-adolescente, você sabe que tem algo de errado naquilo, né? Quando a gente passa a entender isso do ponto de vista historiográfico, científico, é como se você unisse as pecinhas, poxa, é isso que está acontecendo. E aí a história apresenta uma forma de explicar o nosso cotidiano mesmo, né? A cientificação do mundo. Com relação também às possibilidades de masculinidade que a gente tem, né? Dentro dessa cultura. E aí, professor, eu gostaria de trazer a conversa agora do ponto de vista da historiografia, né? Como é que nesse recorte nacional que a gente entende como Brasil, essa identidade
do que seja um Nordeste, do que seja um nordestino, influencia nas nossas produções historiográficas. Então, tem muitos pontos aqui para a gente questionar. A primeira coisa, não sei se você concorda, mas a impressão que a gente tem é de que nós, historiadores formados, talvez principalmente em universidades um pouco menores, somos ensinados de alguma forma a pensar dentro de um limite muito específico, talvez a gente chame de mais ou menos de história local, né? Você é ensinado a pensar a história da sua cidade, que é um recorte geográfico, né? Então, por exemplo, quando você vai ver aqui o espaço acadêmico onde a gente foi formado, por exemplo, pouquíssimas pesquisas tentam pensar os fenômenos históricos sociais a partir de uma perspectiva global, por exemplo. Então, a gente não pensa a história do Brasil. A gente pensa sempre a história das nossas cidades, sempre dentro de uma relação, com a invenção de uma identidade muito próxima, entendeu? Então, por exemplo, os historiadores formados, citar aqui, por exemplo, na USP, a galera é, de alguma forma, ensinada a pensar temas a partir de fenômenos globais, a Revolução Francesa, outros temas que não somente a história de São Paulo. Por exemplo, enquanto que a gente é mais tendenciado a pensar a história do Ceará, a história da sua cidade. Então, eu gostaria de lhe perguntar, a partir dessas questões, se você acha que, primeiro, existe uma diferença dentro da produção historiográfica dos nordestinos, pensando aqui como a gente olha para a história do Brasil e como que essa geografia do conhecimento, de diversas formas, tanto como produção, como distribuição econômica para as universidades, investimento, como que essa invenção do Nordeste resulta nas nossas produções acadêmicas, né? Então, se você pudesse comentar um pouco nisso, inclusive colocando a gente, né, nesse lugar, como você comentou, né? Quando você vai ver, por exemplo, os trabalhos de história pública no Brasil, é a galera do Sul e Sudeste, né? Então, por que isso acontece, enfim. Veja, as universidades no Nordeste, né, elas tendem a reproduzir muito a identidade nordestina, né? Veja, durante muito tempo, as 4 temáticas básicas identificadas com o Nordeste, cangaço, messianismo, coronelismo e a seca, era fundamentalmente os temas principais de trabalhos acadêmicos nas universidades nordestinas, né? Quer dizer, grande parte da produção historiográfica girava em torno dessas temáticas, né? Da migração, da retirada, né? Ou da chamada cultura nordestina, ou cultura popular nordestina, né? E aí, pensando justamente uma cultura como não moderna, não urbana, uma cultura folclórica, uma cultura rural, né? O Nordeste, as universidades nordestinas, eram as universidades que tinham a maior quantidade de cursos de sociologia rural por quilômetros quadrados, né? Quer dizer, o Nordeste já era uma região majoritariamente urbana, dos anos 70 para cá, né? Mas a sociologia era basicamente rural, porque o Nordeste era pensado como uma região rural, né? Eu comecei na Universidade Federal da Paraíba, no Campus 2, em Campina Grande, e lá tinha, no Centro de Humanidades, 2 cursos de pós-graduação, Sociologia Rural e Economia Rural, né? Ou seja, e nós estávamos numa das maiores cidades do interior do Nordeste até hoje, que é Campina Grande. Campina Grande só perde para a Feira de Santana. É a segunda maior cidade do interior do Nordeste, hoje com mais de 400 mil habitantes, né? Um polo industrial, né? Um polo tecnológico, inclusive da produção de software, e você tem lá a universidade que pensa a partir do rural e da ruralidade, né? Ainda hoje, Campina realiza o maior São João do mundo, que é uma festa, não é, fake rural, que não tem nada de rural,
né? É um mega evento urbano, midiático, comercial, né? Hoje entregue, inclusive, a uma empresa privada que promove, né? Mas aí todo um estereótipo rural, é o povo, né? É a comida de milho, é a fogueira fake, porque não pode ser a fogueira de verdade, senão pega fogo, né? Mas você tem essa referência à ruralidade, né? Além de tudo, nós nordestinos, nós historiadores nordestinos, né, assumimos o lugar de segunda categoria no plano nacional. Quer dizer, o historiador do Rio faz história da cidade do Rio e ele faz história do Brasil. O historiador de São Paulo faz história do café em Campinas e a história do Brasil. O historiador do Nordeste faz história da cana, do Rio Grande do Norte a Alagoas, e diz que isso é história regional, né? Quando não faz história local. Nossos programas de pós-graduação são aqueles que têm a maior quantidade de cursos de linhas de pesquisa em história local e regional, áreas de concentração e linha de pesquisa. Ou seja, nós ocupamos esse lugar de segunda categoria na hierarquia do conhecimento internamente. Ou seja, São Paulo e Rio fala pela nação e nós falamos apenas pela região, não é? Ou seja, a ideia, não é que alguém daqui do Nordeste não pode falar pela nação, não é? Não pode ser um historiador da nação. E fazer história do Nordeste não é fazer história nacional, né? Embora a gente seja parte da nação. É curioso, porque a gente somos 9 estados, não é? Da nação. Nós somos uma boa parte do território nacional e somos quase 30%, né? Da população do país, né? Então, e, no entanto, a gente incorpora esse lugar do regional e do local, não é? Quer dizer, a gente veja, mesmo no campo da pedagogia, da educação, essa coisa da educação contextualizada. O que é educação contextualizada no Nordeste? Normalmente é uma educação que reproduz o imaginário regional, não é? É uma educação que é pensada para quê? Para os alunos ver seca, semiárido, cangaço, coronelismo, não é? Nos seus currículos, não é? Tratar de literatura regional, não é? E veja, não é? Qualquer autor de literatura no Nordeste quase sempre é atirado nesse lugar do regional, né? Veja toda a discussão em torno do livro Torto Arado. Torto Arado saiu, fez o maior sucesso, né? Aí eu sou chamado para uma banca de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E a tese da moça era para colocar Torto Arado como literatura regional, né? Ela quase cai de costas quando, na arguição, eu contestei isso. Eu disse: Torto Arado não é literatura regional, né? Não tem nada de literatura regional. É uma literatura que discute uma temática universal, que é a temática do racismo, que é a temática do lugar do negro, da africanidade. Torto Arado é um texto que pode ser traduzido facilmente para os Estados Unidos e para a África e terá um enorme impacto, né? Porque o que ele está discutindo é isso, né? Então, assim, fora os autores que se assumem, né? Que se assumem como autor regional, né? Que assume esse lugar do regional, né? Que é muito comum, né? Os romancistas de 30 todos se assumiram como, né, escritores regionais. E era curioso, porque eram justamente os escritores que mais vendiam nacionalmente. Ainda são os escritores mais lidos no Brasil, são os escritores de 30, do romance de 30. Os mais adotados em escola,
não é? Ou seja, é muito curioso, né? Porque a gente considera que o centro da cultura moderna brasileira é São Paulo. É toda uma narrativa que coloca o modernismo paulista no centro da história cultural, né, do Brasil no século XX. Mas os romancistas de São Paulo nunca fizeram metade do sucesso que os romancistas do Norte, aqueles que Oswald de Andrade chamou dos búfalos do Norte, fizeram, né? Então, assim, quem é efetivamente os romances modernistas que fazem sucesso? Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Armando Fontes, Jorge Amado, não é? Ou seja, são os grandes escritores. Não é? Então, assim, é muito interessante como a historiografia reforça o regionalismo, incorpora o regionalismo, né? Reforça e, ao mesmo tempo, não percebe que reforça esse lugar subalterno, uma hierarquia no interior da nação, né? Então, assim, não é de hoje que eu escrevo contra isso, né? Que eu chamo a atenção para isso. Quer dizer, eu sempre me neguei a ocupar esse lugar de historiador regional, ou esse historiador local, ou historiador nacional. Eu sou apenas historiador. Historiador não precisa de rótulo espacial. A gente faz história, não é? Para ser lido por qualquer pessoa. Por que o livro A Invenção do Nordeste foi traduzido por inglês? Lido em vários países, né? Livro adotado num curso na Turquia. Nunca imaginei. Recebo um e-mail de um professor que estava usando o livro na Turquia, né? Um outro que estava usando na Áustria, não é? Ou seja, um livro que é referido, não é? pelo Peter Burke, né? No seu livro que é História Cultural, né? Um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Por isso foi traduzido. Nenhum livro é traduzido se não tem público, se não tem mercado, né? Então, assim, isso significa que a obra fala internacionalmente, porque ela trata de quê? De uma questão que é internacional, que são os conflitos regionais. Conflitos regionais existem, identidades regionais existem em todo lugar, né? Os Estados Unidos estão lá, sul contra norte, leste contra oeste, não é? Ou seja, a Espanha está lá, né? Nacionalismo basco, nacionalismo catalão, nacionalismo galego, não é? Um país todo com problemas, não é? Regionais, inclusive com movimentos separatistas, né? A Catalunha querendo se separar da Espanha, né? Então, por que, né, a gente se limitar a esse lugar? Não é? É como se a gente não pudesse falar para a nação, né? É como se o que a gente tem a produzir não interessa ao restante do país, né? Por exemplo, o susto que o Cortês levou quando ele publicou A Invenção do Nordeste. Veja, Cortês é um editor que publicou a Invenção do Nordeste porque era um editor potiguar. Cortês é nascido em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, ele se interessou pela obra, e se interessou, inclusive, porque eu ganhei o prêmio, né? E a Fundação Joaquim Nabuco pagou a primeira edição da obra, então ele não gastou nada com o livro, ele teve um livro de graça, né? Foi uma galinha dos ovos de ouro que ele descobriu, né? Porque depois, inclusive, ele comprou os direitos da fundagem para ficar só ele com o livro, né? Mas veja, a primeira resenha crítica do livro elogiosa não foi feita em nenhum jornal do Nordeste. Foi feito pelo Liberal de Belém, um jornalista do Liberal de Belém. E ele se espantou com isso.
E ele se espantou que o livro não vendia só no Nordeste. Ele achou que o livro ia vender só no Nordeste. E o livro disparou a vender no Rio Grande do Sul, vendia muito no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem uma outra questão, uma questão regional também poderosíssima, né? Como o Norte. Né? Então, assim, veja, né? É fundamental que a gente supere, né? esse complexo de inferioridade, né? E questione essa visibilidade, porque o que você estava falando, né? Por que, por exemplo, né? Eu tenho uma história muito parecida com a sua, muito famosa, né? Campina Grande foi participar do programa Cidades contra Cidades de Silvio Santos, né? E aí vem uma equipe do SBT para filmar Campina Grande, para levar imagens de Campina Grande, né? Quando a Campina Grande estava participando do programa. Campina Grande, que é uma cidade típica de classe média, que se orgulha muito de sua urbanidade, de sua modernidade, né? E aí vem a equipe do SBT. O que a equipe do SBT filma? Né? Eles descobrem um estacionamento de jegue na feira central. Né? Eles vão parar num bairro, num baile brega, lá na periferia da cidade, um inferninho, né? Chamado Forró da Baraúna. Eles foram filmar o Forró da Baraúna, que era lá na periferia da cidade, ainda não tinha luz elétrica, as pessoas dançavam com lamparina, né? Ou seja, quando passou essas cenas, houve uma indignação na cidade, né? A Câmara de Vereadores votou uma moção, né, de censura contra o programa, né, contra o SBT, por causa da imagem. Mas o que é isso? É visibilidade. Existe uma visibilidade. O olho é dirigido. Você vem ao Nordeste e sai procurando essas coisas, né? Quer dizer, você não vai filmar um prédio moderno numa cidade do Nordeste, porque isso não é Nordeste, né? Para essas pessoas, Nordeste é a terra gretada, é o cacto, né? É o sol estourado, né? É a ribaçã, é a feira de Mangaio, né? É a manifestação folclórica. É isso que é o Nordeste, né? Ou seja, a mídia ela atua reforçando esse imaginário o tempo todo, né? É um escândalo esse no Rancho Fundo. É um escândalo, a começar pelo título. No Rancho Fundo remete a uma música que não tem nada a ver com o Nordeste. No Rancho Fundo é uma música que fala, né, do interior de Minas Gerais. Tem nada a ver com o Nordeste, né? E é toda uma estética que remete ao passado, uma estética ocre, uma estética suja, né? Como se o Nordeste fosse parado no tempo. Né? Ele não tem historicidade, ele não muda, ele não tem modernidade, ele não tem urbanidade, ele não tem metrópole, ele não tem tecnologia. Né? Quer dizer, e a novela continua fazendo sucesso. No próprio Nordeste, as pessoas consomem essa imagem, que é uma imagem degradada, uma imagem que degrada a imagem do Nordeste, do nordestino, e as pessoas continuam consumindo isso, como consumiram Mar do Sertão. Não é? Mal do Sertão. É o mesmo autor. Ele fez tanto sucesso que, em tão pouco tempo, ele voltou para escrever outra novela, inclusive preservando personagens da novela anterior. Não é? E ele me disse pessoalmente, né, que ele, embora seja paulista, é filho de nordestino, por isso ele tem legitimidade para falar sobre o Nordeste. Né? E ele disse que não faz novela para intelectual, ele faz novela para o povo. Né? Que é essa ideia de que o povo gosta sempre da mesma coisa. Né? Que o povo não é capaz de acompanhar uma revolução estética, uma proposta inovadora,
E por que Pantanal fez tanto sucesso? Pantanal revolucionou completamente do ponto de vista da imagem, não é? Da forma de filmar, não é? Quer dizer, e as pessoas absorveram. Por que Dancing Days fez o maior sucesso? Então, novelas revolucionárias, não é? Propostas revolucionárias na TV, as pessoas assimilaram. Quer dizer, é porque é muito fácil. Eu disse a ele, né? É fácil lidar com o estereótipo, o lugar comum, né? Porque o déjà vu é fácil de recepcionar. Você já espera, não precisa criar, né? Não precisa criar plateia, né? Você já tem ela pronta, você já espera, né? Você já sabe o que espera, né? E é muito lamentável você ver um monte de atores nordestinos, né, que não podem dizer nada, né, que por uma questão de oportunidade de trabalho, a importância de estar ali, terminam sendo coniventes, quando não entusiastas, na reprodução desse imaginário que nos reserva um lugar de menoridade, de segunda categoria, né, no plano nacional. Né? Eu entendo completamente eles. Eles estão dentro de uma máquina, de uma estrutura que é muito difícil furar. Né? Mas é triste saber, né, que eles têm que reproduzir esses estereótipos que eles sabem que não se sustentam. Eles sabem que esses estereótipos não têm mais nada a ver, né, com a região. Ora, a mesma coisa a historiografia, né? Está na hora da historiografia do Nordeste, não é? Sair das temáticas de sempre, né? E dessa vinculação. É muito bom ver a historiografia nordestina trabalhando com cidade, com modernidade, né? Toda a novidade do trabalho de um Antônio Paulo Rezende, que traz a cidade, não é? Para a modernidade como uma temática que pode ser discutida a partir do Recife. Recife é uma cidade moderna desde o começo do século XX, né? Então, assim, a própria discussão da classe operária, da classe trabalhadora do Nordeste, né? Quer dizer, é importante que né? Quer dizer, por que o Nordeste tem que ficar confinado à colônia? Né? Porque é o momento em que o Nordeste era o centro desse espaço que veio ser a nação. Então, todo mundo estuda a colônia. Né? É como o Rio de Janeiro, né? Fixado no Império. Né? Os historiadores do Rio adoram o Império, né? Porque era quando o Rio era, né, a sede da corte. Né? É como a historiografia baiana, que fica estudando a época que a Bahia era a capital, né? Essa nostalgia da capitalidade perdida, né? Que o Rio de Janeiro também tem. Não é? Então, assim, está na hora da gente. A gente pode aqui, né, fazer qualquer tipo de história e tratar de qualquer tipo de temática. Né? Tratar de história das emoções, de história das sensibilidades, né? De história do tempo presente, né? De história da ciência, da técnica, né? Ou seja, tanta coisa para estudar, por exemplo, né? Toda a produção do IOX, do IFOX, né? Do DENOX está aí para ser estudado, né? Quer dizer, toda a contribuição que os cientistas deram, né, para essa região, né, essa área do país. Né? Quer dizer, a ciência teve né, quer dizer, teve uma presença muito grande nesse espaço. Esse foi um dos espaços mais estudados, desde o século XIX, com a famosa expedição da borboleta, né, que foi aí para o Ceará, né, e que receitou trazer camelos para o Ceará, né, trazer camelos e dromedários para resolver o problema da seca, né? Que os pobrezinhos foram trazidos da África e não aguentaram o clima do Ceará, né?
Nem camelo aguentou o clima do Ceará, morreram, né? Todos. Então, desde o século XIX, né, você tem essas expedições que percorrem essa área do país, que é uma temática super interessante de ser tratada, né? De fato, professor, antes de passar para o Marcelo, vou fazer alguns comentários, né? Eu acho, assim, particularmente que a sua literatura, né, a sua literatura historiográfica resiste e quebra essa lógica, né? Então, por exemplo, discutindo gênero, discutindo um Nordeste a partir dessa perspectiva nacional. Então, ver, por exemplo, pensando nos limites do Brasil, ver o professores, historiadores do Sudeste, do Sul, lendo o senhor, a gente percebe que essa lógica está sendo, de alguma forma, sendo quebrada, né? E a gente também que vai tendo contato e que vamos pensando, nós que estamos no início da carreira, né, pensando outros temas que não estão dentro dessa lógica estereotipada do historiador nordestino, né? Então, por exemplo, nós temos colegas aqui, a gente que a maioria acabou de sair da graduação, mas a gente tem colegas que foram fazer o mestrado na UFSC, né? E aí eles dizem assim, quando eles dizem, não, eu sou cearense, mas eu trabalho com gênero, história das mulheres, e o pessoal fica assim, nossa, meu Deus, porque se espera que você trabalhe com outra coisa, né? E sem falar também, eu particularmente acredito que nós somos adeptos de uma história dos seres humanos, né? Aí que não esteja, que a tua condição, o teu lugar onde tu nasce, não te limite, não te coloque o peso natural de pensar uma determinada ciência, um determinado espaço de produção acadêmica, né? Então, muito bom. E aí eu passo para o Marcelo, a continuidade da nossa conversa. No livro de 2008, chamado Nos Destinos de Fronteira, o senhor discute algumas questões que relacionam uma história, né, dos espaços, pensando na relação do meio ambiente e história, né? Onde o senhor discute os avanços das discussões ambientais feitas no Brasil com a ascensão do governo Lula, principalmente com o Ministério da Marina Silva, na parte do meio ambiente. Ali você coloca principalmente as discussões no sentido de entender os problemas ambientais do Brasil e do Nordeste, para além da seca, fazendo uma atualização desta política ambiental no Brasil desde a década de 2008 ao ano de 2024. O que o senhor teria a ponderar sobre nossas políticas ambientais nessas quase 2 décadas? É incrível, finalmente nós vamos ter agora um fundo Caatinga, né? Vamos se descobrir que o bioma Caatinga, que é um bioma absolutamente específico do Brasil, só existe no Brasil, né? Só existe nessa área do país. Né? Durante muito tempo sequer foi valorizado, né? Não é valorizado, inclusive, pela população que habita a Caatinga, né? A Caatinga é pensada como mato, como coisa que deve ser, né, devastada, né? Quer dizer, eu vivi na Caatinga, né, no campo até os 15 anos de idade, né? E a ideia é que a Caatinga não prestava para nada. Ela só era um empecilho, né, para a produção. Quer dizer, tinha que se desmatar para plantar, para ter capim para o gado, né? Então a Caatinga era mato, né? Era mato ruim, espinhoso, que você tinha que se ver livre dela, né? Então, assim, e há uma questão, né, para além da seca, né, você tem uma questão da água, né? O Nordeste é uma região que se caracteriza não pela falta d'água, mas pela concentração da água, pela concentração da propriedade da água. Quer dizer, a concentração da propriedade da terra tem como consequência a concentração da propriedade da água, né? Por quê? Porque durante muito tempo o Estado, né, beneficiou, né, as terras dos grandes proprietários com a construção de açudes, de poços, etc. Né? Então, assim, a água era monopolizada, ela era objeto, inclusive, de troca de favores, inclusive políticos. Você trocava água por voto. Não é? Então, assim,
você castigava o eleitor que não votava em você, né, proibindo ele de tirar água no seu poço, no seu açude, né? Então, assim, o vizinho brigava com o outro, impedia dele vir buscar água num poço que era público, né? Que pretensamente era público, porque todo poço furado pelo DENOX tinha que se tornar público, né? Ele não podia ser privatizado, mas ele era privatizado, né? Então, assim, você tem outro problema ambiental que é a desertificação, né? Justamente pela forma de ocupação da Caatinga. A Caatinga foi ocupada desde o começo do período colonial por uma atividade inadequada. A pecuária não é adequada à Caatinga, né? A pecuária, né, é uma atividade agressiva para o bioma Caatinga, né? Quer dizer, então, desde o período colonial, né, e a gente, claro, sabe que também a devastação foi imensa na Mata Atlântica, né? A indústria açucareira destruiu a Mata Atlântica do ponto de vista, né? É um bioma super importante, poluiu os principais rios da região da Mata, né? Mas, né, a Caatinga também foi duramente, né, devastada para a criação de gado, né? O próprio gado ajudando a devastação, né? O casco do gado, né? Quer dizer, cria bode, né? Não tem coisa para comer mais do que bode, né? Bode e ovelha acaba né? Come o broto da planta que está nascendo, né? Não deixa nascer nada, arranca pela raiz as coisas, né? Então, e fora, evidentemente, que os recursos da Caatinga muitas vezes era a única coisa que garantia a sobrevivência das pessoas pobres durante as secas, né? Então, assim, arrancar os cactos para dar aos bichos, né? Fazer carvão vegetal com a Caatinga para vender, né? Quer dizer, a exploração brutal dos recursos naturais como única forma de sobrevivência, né? A caçar, né? Quer dizer, a única fonte de proteína para uma boa parte da população do Nordeste durante muito tempo foi a caça, né? Foi matar os animais da Caatinga, né? Foi as onças desapareceram, foram totalmente dizimadas porque eram as inimigas do rebanho, das vacas, né? Então, assim, os fazendeiros mataram todas as onças da Caatinga, acabaram com elas, né? Quer dizer, o processo de desertificação tem feito a Caatinga não ter quase mais nem pássaro, né? Os pássaros estão indo embora, né? E agora, né, com esses parques eólicos, é que eles vão embora mesmo, né? Os parques eólicos formam ruído insuportável para o ouvido dos passarinhos, né? Então, os pássaros vão embora. Onde tem parque eólico, passarinho não fica, né? Porque eles não suportam. A audição deles capta o som, né? A gente escuta muito, né? Muito distantemente o ruído, mas um passarinho escuta muito, fora que eles podem ser, a qualquer momento, pegos por uma pá daquela e morrer, né? Então, não há nenhuma intervenção humana na natureza que não seja, né, que não traga problemas naturais, né? Quer dizer, daí a importância da história ambiental, né? Notadamente numa área como o Nordeste. É muito curioso, né, que a história ambiental não seja uma área muito forte no Nordeste. Deveria ser, porque nós temos questões ambientais, né? O livro clássico do Gilberto Freire, Nordeste, publicado em 1937, né? Que é praticamente a certidão de nascimento da região, né? É o livro que vai
resumir todo o processo de invenção no Nordeste, é uma obra pioneira de ecologia. Toda a abordagem de Freire no Nordeste, né, é a partir da relação do homem com a natureza. Né? É o homem com a mata, o homem com o rio, né, o homem com a terra. Né? Então, assim, já mostrando como Freire, né, tinha a percepção, né, de que se podia contar a história dessa área a partir dessa relação entre homem e natureza. Né? Inclusive, a forma predatória como a natureza foi tratada. Né? É incrível a capacidade de resistência, de resiliência da natureza, né? Notadamente da caatinga. Né? Quem cresceu na caatinga como eu sabe, né? A caatinga está praticamente morta, acinzentada, não é? Tem uma chuva e ela renasce, né? Uma chuva e ela fica toda verde, né? Se enche de flores, né? Ninguém sabe de onde surge aquele monte de líriozinho do campo, aquele monte de flor, né? O mata-pasto se enche de flores amarelas, né? Do nada a paisagem muda completamente, né? Basta 2 chuvas e aquilo está completamente renascido, né? Inclusive os sapos estão tudo cantando, a gente fica perguntando, meu Deus, onde é que esses sapos se esconderam durante, né, esse período todo de seca, né? Nós tivemos uma seca que durou 5 anos e, de repente, os sapos e a rã estavam lá, nos barreiros, cantando. Um danado, elas sobreviveram, né? Mas é os ovos que ficam lá, né? E que estoura assim que a água vem, o próprio calor ajuda a preservar os ovinhos lá e eles eclodem assim que tem água, né? E aquilo se enche de sapo, né? Então, assim, é incrível, né? A força, né, da natureza, a capacidade de resiliência da natureza, né? Mas é muito importante essa área, né, da história ambiental. Acho que deveríamos cultivar muito mais ela na região. Né? Quer dizer, contar a história da relação entre os homens e a natureza nesse espaço. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu vou organizar aqui para a gente ir dando fim à nossa conversa, né? Mas antes eu gostaria de comentar algumas coisas, né? Eu trabalhei no início desse ano, né? Foi um período muito curto, enfim, apareceu outras oportunidades de emprego. Eu trabalhei numa escola do MST, né? Aqui no Ceará. E aí lá no MST, assim, eles têm uma militância, uma organização de pensar a caatinga, de pensar uma educação agroecológica ambiental muito séria, né, para educar os alunos e pensar de fato um relacionamento com a natureza que não seja tão intrusivo, né, que não a destrua. Porque você sabe que a gente tem no cotidiano uma cultura, né, nós temos no Ocidente todo, na verdade, nós pensamos aqui a relação com a caatinga de destruir, né? E você usa e sem problema, não vai acabar. E eu particularmente acho também que a história ambiental a gente precisa sim discutir, né? Incentivar pesquisas nesse âmbito. No ensino básico, a educação ambiental, no geral, a percepção que eu tenho é que está muito rasa ainda, muito mesmo, é uma discussão muito individual, de que não gaste tanta água, enfim, a gente tem muita coisa que andar no sentido de uma militância, produção acadêmica, que pensa a educação ambiental conectada com outros setores e que pensa as coisas do ponto de vista estrutural, né? E como que a produção da pecuária utiliza tanta água, como que a gente está gastando os nossos biomas. Então, são questões que a gente deve aí pensar, discutir
dentro da escola, da universidade. É uma das funções desse espaço de educação, né? E aí, para a gente ir encerrando, mais uma vez, eu fico muito grato com a sua presença aqui. Para a gente encerrar, eu gostaria de pedir, então, passo a palavra para o senhor, e aí eu faço alguns pedidos, que você comente o que você está trabalhando de pesquisa nos últimos dias, né? O que você tem produzido nos últimos anos, na verdade. E que você, obviamente, além de celebrar a invenção do Nordeste, né? Quais seriam as sugestões de leitura que você tem para dar em quem está iniciando aí, pensa em desenvolver uma pesquisa dentro desse espaço de história e região, e história e espaço. E aí, depois de passar para você, a gente passa para o Marcelo, para ele apresentar suas considerações finais também. Eu concluí uma pesquisa de 10 anos sobre a história da saudade no Brasil e em Portugal. No momento, estou escrevendo o livro. Vai ser, na verdade, 2 tomos, 2 livros. Um sobre a saudade em Portugal, outro no Brasil. Eu estou na escrita do 7º capítulo do primeiro volume, do volume dedicado a Portugal, que é programado para ter 12 capítulos. Então, eu estou aí, no momento, esse ano, inclusive, estou aceitando, praticamente não estou aceitando convite para bancas, para evento, para focar na escrita desse livro, né? Mas já iniciei uma outra pesquisa, né? Tive um projeto aprovado no CNPq para pesquisar uma história das dores e sofrimentos físicos e subjetivos, né, das populações pobres, né, do norte e nordeste do Brasil entre o fim do XIX e o começo do século XX. Né? Então, vou fazer uma história do sofrimento corporal, né, fazer uma história dessa área do país a partir, né, dos sofrimentos corporais, a partir das doenças, né, epidemias, né, a partir da violência física, a partir dos traumas, né, das feridas, né, dos tipos de morte, né, de adoecimento. Né? Então, assim, eu vou pegar as temáticas clássicas da história do Nordeste, a seca, o cangaço, a retirada, o coronelismo, o messianismo, e vou contar. Minha pretensão é contar essa história a partir dos pobres, né? E a partir do sofrimento dos corpos dos pobres. Tá? Então, eu tive aprovado uns recursos. Eu vou fazer 3 viagens de pesquisa, vou visitar os espaços em que aconteceram, né, grandes acontecimentos da história dessa área. Então, vou visitar Canudos, Caldeirão, né, Pau da Colher, né, Juazeiro, né? Vou visitar os lugares, né, a chamada Rota do Cangaço, vou visitar os lugares que teve campos de concentração da seca, né? E pretendo fazer imagens desses espaços hoje, entrevistar pessoas, fazer levantamento documental, não é? Inclusive para produzir, né, criar um canal de história pública no YouTube para discutir essas questões, né? Para reescrever essa história, né? Ou seja, eu retorno agora aos chamados grandes eventos, à história oficial do Nordeste, mas para contá-la de um outro ponto de vista, né? Primeiro, a partir da materialidade mesmo dos corpos, fugindo, né? Fugindo desses sujeitos coletivos que normalmente os historiadores trabalham, camponeses, não é? Operários, não é? Quer dizer, cangaceiros, quer dizer, como se fossem categorias que não tivessem carne, pessoas encarnadas, pessoas que sofreram,
né? Vou visitar as feiras populares da região, porque vou utilizar como fonte, por exemplo, né, o artesanato regional, onde você tem, né, essas figuras do corpo popular. Então, vou utilizar os bonecos aí de barro, por exemplo, de Vitalino, né? Vou utilizar as xilogravuras, né? As ilustrações de cordel, né? Quer dizer, essas coisas que remetem, né? Vou utilizar os ex-votos, né? Então, vou trabalhar com os ex-votos. Vocês devem saber aquelas coisas que as pessoas depositam, né? Em pagamento de um milagre, né? Então, em Juazeiro, você tem lá milhares de ex-votos e eu pretendo fotografar, trabalhar com eles, né? Que permite, por exemplo, saber do que a população adoece, por que os pobres adoecem, quais são as doenças mais comuns, né? Está lá a ferida na perna, está lá, né, a ferida na cabeça, né? Está lá os aleijões todos, né, das camadas populares, né? Então, vou trabalhar com isso como fonte, né? Porque não é fácil, né? Acessar os corpos populares é muito mais difícil. Você vai encontrar eles nos processos crime, vai encontrar eles nos jornais, normalmente na página policial, né? Mas eu quero, né, ter acesso a essas outras materialidades do corpo popular, né? O artesanato popular, né? A iconografia popular, né? Então, se visitar a Feira de Caruaru, a Feira de Campina Grande, né? Visitar os grandes lugares de romaria no Nordeste, né? São Canindé, né? São Francisco Canindé, Juazeiro, né? Quer dizer, São Severino do Ramo, né? Que são esses lugares onde você tem, né, esses depósitos, né, desses ex-votos, né? Além de que vai ser interessantíssimo ver a própria população, né? Eu me lembro a primeira vez que eu visitei Juazeiro, né? Eu fiquei impressionado com o verdadeiro corredor polonês de mendigo que tinha na escadaria, né, que dá acesso ao monumento. De um lado e de outro da escadaria você tinha pessoas com feridas, expondo, mostrando, pedindo esmola, né? Então isso né, é uma coisa que poucas vezes aparece na historiografia brasileira, né? Quer dizer, esses corpos populares e suas dores e sofrimentos, né? Então é isso que eu estou trabalhando agora, né? Fazendo uma história das dores e dos sofrimentos, né? E claro, né, vou usar as fontes que sempre uso, vou trabalhar com literatura, vou trabalhar, né, com cinema, né, porque essas coisas também aparecem, né, nesse tipo de produção, né? Trabalhar com jornais da região, com fotografia, né? Eu vou trabalhar com os museus, né? Esses roteiros têm museus, né? O Museu do Cangaço, em vários lugares, né? Que tem uma iconografia, né? Que remete, tem muitas fotos de cangaceiros, né? Inclusive cangaceiros e cangaceiras degoladas, né? Porque a degola não foi uma coisa exclusiva do bando de Lampião. Degolar cangaceira era uma coisa comum. A polícia fazia isso, né? Era uma forma de intimidar. Os cangaceiros e cangaceiras eram degolados, né? Retirar a cabeça, né, não há coisa mais humilhante para um ser humano, né? É a desumanização completa. Porque o centro do humano é o rosto. Quando você retira o rosto, né, você instaura, você animaliza, né, um corpo sem rosto, sem cabeça, é um resto de um animal, né? Não é mais um humano, é uma carniça, simplesmente, né? De uma espécie de bicho não identificado, né? E acho que leituras, né, sobre espaço, né, sobre
Por exemplo, eu recomendo que vocês entrem, por exemplo, nos repositórios de teses e dissertações de nossas universidades. Todas as teses e dissertações hoje são tornadas públicas, né? E se produz muita coisa e pouca gente lê, né? Muita coisa não se transforma em livro, né? Então, assim, a UFC tem, né, uma quantidade de teses e dissertações já defendidas. A Federal de Pernambuco nem se fala, que é o programa mais antigo da região, né? Aqui, a Federal do Rio Grande do Norte, nosso programa História e Espaços, né? Então, assim, o espaço é a principal preocupação de todos os trabalhos, né, que são defendidos aqui na UFRN, né? Então, temos o Federal da Bahia, Federal de Campina Grande, né? Federal do Vale do São Francisco, Federal do Piauí, né? Então, temos muitas universidades com pós-graduação em História, né? Que, mais do que ler livros publicados, né? Que são poucos, verdade, diante da enormidade de produção que você tem hoje nos programas de pós-graduação. Então, eu recomendo que vocês entrem no repositório da CAPES ou das próprias universidades. Se você entrando nas bibliotecas das universidades, tem lá sempre o banco de teses e dissertações de cada universidade. Se você acessa a biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco ou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, você vai lá na biblioteca, né, vai lá em repositório de teses e dissertações e você coloca lá o assunto que você quiser, ou basta botar só a área História e vai listar todas as teses e dissertações que foram publicadas. E elas estão disponíveis para ser lidas, né? Então, assim, não falta coisas para ser lidas sobre a região, né? Sobre essa área do país, das mais diferentes temáticas, né? Até porque os cursos têm pós-graduação, têm áreas de concentração diferentes, né? Distintas. Então, eu prefiro, assim, que citar um ou outro autor, recomendar que vocês sejam curiosos e pesquisem o que as universidades dessa região estão produzindo, né? Em termos de historiografia. Professor, nós mais uma vez agradecemos, tá certo? Eu gostaria de divulgar aqui o nosso canal, nosso perfil no Instagram, para os nossos ouvintes, enfim, consigam nos acompanhar. Chama-se Viagens Históricas 2023, tá? @Viagens Históricas 2023. A gente produz conteúdos que lidam muito bem com a sala de aula, né? Com temáticas, atualidades, né? Tudo atrelando com história. E também nós temos nosso Apoia-se, tá? Que vai estar anexado no nosso perfil no Spotify, e é uma honra tê-lo conosco, tá? A gente mais uma vez agradece. Foi uma conversa muito enriquecedora. Para mim você é uma luz, assim, sabe? Para minha pesquisa, para o meu TCC, e é isso. Obrigado. Obrigado. Viu? Foi um prazer. Estou à disposição aí, né? E um abraço para todo mundo que vai ouvir, que ouviu, né? Espero que a gente se encontre pessoalmente novamente, tirar mais fotos.